Olá pessoal, a gente está aqui para falar de coisa boa, a gente está aqui para falar de livro e dessa vez eu vou ter o prazer de contar para vocês um pouquinho dessa história bem aqui, ó. A Mulher Ruiva, do Orhan Pamuk, o livro da Tag Curadoria do mês de janeiro de 2021. Gente, eu amei essa história. Amei mesmo. Talvez porque eu seja psicólogo, talvez porque eu sempre tenha gostado de uma história em específico que é muito contada aqui e eu já vou mostrar para vocês qual é a história de Édipo Rei. Mas segura aí que eu vou contar a relação que tem desse livro com esse livro aqui e tentar te instigar a ler ele também. Pessoal, a história começa muito simples. Começa contando do nosso protagonista, que ainda é criança no início da história, e ele se chama Sem Selik. O Sem Selik trabalha numa farmácia, que é a farmácia do pai, e a mãe dele trabalha por lá também, eles têm uma coisa meio familiar por lá, até que o pai, como um bom pai, né, como um bom homem, um bom representante masculino do século XXI, ele simplesmente sai um dia e não volta mais. Ele estava muito imerso em questões políticas, mas eu não vou passar pano para ele não. Ele pode estar imerso no assunto que ele quiser, ele não poderia ter abandonado a família dele, mas assim como vários outros homens, ele o faz e aparentemente sem remorso algum. A mãe fica responsável por todas as questões familiares, tanto do desenvolvimento subjetivo do filho, como das questões financeiras, as questões objetivas, por assim dizer, e ela vai dando conta até que, infelizmente, o dinheiro começa a ser uma questão em falta na família. O Sem Selik começou seus estudos, gostava muito de estudar, e ele decide que ele vai vencer na vida por meio dos estudos, o que é louvável. E ele pensa, poxa, eu quero muito fazer uma faculdade, eu quero muito fazer um cursinho, mas eu não tenho dinheiro. E começa a pensar quais seriam as formas dele conseguir angariar essa quantia para conseguir dar seguimento aos estudos dele. Então, na volta do colégio, ele percebe uma movimentação estranha por ali, tinha um rapaz grande dando ordens e seus aprendizes ali fazendo o que ele estava pedindo, e um dia ele resolveu se aproximar e saber um pouco mais do que estava acontecendo ali. Então, ele descobre o nosso segundo protagonista, por assim dizer, que se chama Mahmoud. Mas eu confesso que eu chamava ele de Mamute a história inteira. Eu não sei se esse H tem som de R ou se esse H é mudo, mas eu chamava ele de Mamute. Então, o Mamute, que é um mestre cavador de poços, chama ele para trabalhar por lá durante poucos dias, salvo engano, 2 semanas. Então ele aceita, os olhos crescem, ele quer ganhar dinheiro rápido, ele quer crescer na vida e ele resolve embarcar nessa aventura que é escavar poços. O tempo vai passando, ele percebe que 2 semanas não foram o suficiente, a relação dos dois vai encontrando alguns obstáculos, vai se aproximando de um lado, se afastando do outro. É importante lembrar que o Sem Selik cresceu sem a figura paternal dentro de casa, então era de se esperar que uma imagem masculina e forte acabasse preenchendo esse vazio que o Sem Selik sentia. E assim como uma boa relação paternal, a relação de amor e ódio prevalecia. De um lado, ele admirava muito todo o conhecimento que o Mamute poderia dar para ele, toda a agilidade, toda a proatividade, toda a força. Por outro, ficava enraivecido às vezes com tantas ordens que chegavam até ele. Eles discordavam de algumas coisas e o Mamute, como um bom adulto, um bom conhecedor das coisas, não aceitava muito bem aqueles conselhos. Então ele ficava transitando ali entre admirar muito e sentir muita raiva do Mamute. Para extravasar, às vezes ao final do expediente ele saía para a cidade mais próxima e lá ele vê uma mulher ruiva que dá título ao nosso livro. Pessoal, essa paixão acabou se tornando uma certa obsessão por parte do nosso Sem Selik e ele começa a ir em busca dessa mulher ruiva, nem que seja só para passar os olhos por aquela imagem tão bela que apeteceu tanto o seu coração. Até aí, a gente não tem problema nenhum, né? É uma história comum. Um pai que vai embora, um jovem que começa a trabalhar em busca de dinheiro, uma paixão sem muita justa causa, mas começa a surgir um teor muito esquisito, um teor que fica durante toda a história martelando na sua cabeça, que é quando ambos começam a compartilhar histórias que eles gostam. E dentro dessas histórias surge essa aqui, Édipo Rei de Sófocles.
Pessoal, de maneira completamente esdrúxula, a história do Édipo Rei conta de uma certa premonição de que um novo rei pegaria o cargo desse rei vigente, e o rei, com medo de perder, né, o cargo dele, expulsa ali os homens do seu império, todos os bebês e tudo mais, e acaba que o filho dele acaba crescendo em outra cidade, e ele acaba encontrando o pai dele, que ele não sabia que era o pai dele, numa estrada, e eles lutam, ele mata o pai dele, depois chega, conhece a mãe, porque a mãe era prometida e não sei o que, blá 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 blá. Pessoal, é a coisa mais trágica da face da Terra, assim, é muito trágico, sério, a história de Édipo Rei é muito pesada. E quando ele conta essa história, você fica pensando, cara, será que a história se repete assim? Porque o autor, ele fica brincando com isso. Ele não fala só uma vez de Édipo Rei, ele fala uma vez, fala duas, fala três, e aí ele fala da mãe e coloca a mulher ruiva, aí ele fala do rei que morreu e fala do mamute, e aí você fica assim, cara, eu tô lendo um Édipo Rei moderno, assim, o que tá pegando, o que tá pegando, o que tá acontecendo aqui? E você fica muito encucado com isso, e as coisas realmente começam a seguir ares trágicos, coisas estranhas começam a acontecer, coisas que marcam a vida de vários personagens na história para sempre. Pessoal, que livro, que livro. Eu fiquei assim, Olha, eu vou confessar que o final não foi tão inesperado para mim. Eu fiquei pensando, eu sou muito de ficar o tempo todo tentando descobrir o que vai acontecer no final, e eu pensei numas duas, três coisas que poderiam acontecer, e uma dessas era o que de fato aconteceu. Mas vale muito a pena a leitura, é uma leitura rápida, a diagramação do livro eu achei maravilhosa, os personagens são cativantes. Eu não sei se é porque eu fiz psicologia, que a história me interessou. Quando eu li sobre Édipo Rei aqui, eu fiquei tipo, caraca, eu quero muito saber, eu quero muito saber. E eu fiquei interessadíssimo, então recomendo 1000 a leitura. Não perde tempo, se você começou a ler, sentiu que é um pouco devagar no começo, dá uma chance, continua. Lê 10 páginas por dia, lê 5 páginas por dia, que eu aposto que depois de 50, 60 páginas você já vai estar interessadíssimo e vai mandar ver com a leitura. Pessoal, você leu, gostou, ficou impactado com aquele final, ficou impactado com aquele meio? Me conta aqui nos comentários, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente. Tô com a boca sequíssima. Falei demais nesse vídeo. Um grande beijo e muito em breve, é verdade porque eu recebi a caixinha da tag, então eu vou fazer um unboxing, acredito que amanhã, então fica atento. Beijo!